Olá! Hoje daremos início à nossa aula 4. O assunto da aula 4 é sumarização. Vamos entender o que é sumarizar. Sumarizar é um processo mental que sempre ocorre durante uma leitura, mesmo quando não fazemos resumo. Nosso cérebro seleciona as partes mais importantes. Vamos dar uma olhada neste exemplo. Na faculdade, Pedro encontrou Amanda, que estava linda de saia branca e mini blusa. Rapidamente, qual a ideia principal? Pedro encontrou Amanda. Você tem que entregar este resumo, caso contrário não terá nota. O que sumarizamos, você tem que entregar este resumo. Vamos lá! Que tipo de estratégia podemos utilizar para fazer uma boa sumarização? Vamos apresentar aqui 7 estratégias diferenciadas. Primeiro, vejamos o que podemos apagar. Conteúdos facilmente inferíveis a partir do conhecimento de mundo. Um exemplo, após o céu ficar cinza, caiu um imenso temporal. O que importa mesmo é caiu um imenso temporal, porque o céu ficar cinza é uma causa desse temporal. Podemos apagar sequências de expressões que indicam sinonímia ou explicação. Exemplo, em termos de estrutura narrativa, isto é, a forma como são apresentados os fatos narrados, o romance de 30 é fundamentalmente linear. Ora, o mais importante aqui é, o romance de 30 é linear. Uma terceira estratégia seria apagar os exemplos. Vamos ver isso. Vestido de noiva. Uma característica inovadora desta peça de Nelson Rodrigues está no uso poético e provocador que ele faz das rubricas, as indicações para a cena que o autor põe no texto como orientação. Por exemplo, há homens e mulheres que são descritos como inatuais. O que quer dizer isso? A certa altura, a rubrica diz que a Laíde apanha um ferro ou coisa que o valha para malhar a cabeça de Pedro, seu marido. Que coisa que o valha é essa? Repare bem, como sumarizamos isso aqui. Tiramos os exemplos, e vai ficar só uma característica inovadora desta peça de Nelson Rodrigues, está no uso poético e provocador que ele faz das rubricas. Justificativas de uma afirmação. Também podemos retirar. O principal suspeito de assassinato era o marido. Era ciumento e não tinha álibi. Argumentos contra a posição do autor. Exemplo. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida do semelhante. Ora, o que é muito importante aqui é nada justifica tirar a vida do semelhante. Também podemos retirar reformulação das informações, utilizando termos mais genéricos. Vamos ver um exemplo. Um certo Miguelinho morava com a mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em um ponto remoto no Mutum. Sumarizando, Miguelinho morava com a família, longe dali, no Mutum. Então eu não coloco mãe, pai, irmãos, eu coloco família. Era longe, muito longe? Não, longe dali, ponto, no Mutum. E por fim, uma estratégia também é conservar todas as informações, dado que elas não são resumíveis. Um exemplo, a linguística moderna surge quando Saussure, no curso de Linguística Geral, estabelece seu objeto. As informações não são resumíveis. Podemos concluir que o processo de sumarização envolve a compreensão global do texto, por meio da qual são identificadas a ideia principal e as secundárias.